Olá, amigos que acompanham a programação da TVA. Está começando mais uma edição extra. E no programa de hoje, iremos falar sobre a semana movimentada da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, com a escolha do Tribunal Misto, que irá julgar o pedido de impeachment contra o governador Carlos Moisés e da vice Daniela Reinert. Falaremos também da comissão especial que irá analisar o segundo pedido de impeachment contra o governador e a vice. E justamente para debater sobre esses assuntos, estarão conosco aqui hoje Adelor Lessa, representando a Rádio Som Maior e o Portal 48, e também o jornalista Upiara Boschi, que estará representando o grupo NSC. Adelor, primeiramente, muito obrigado pela presença. Gregório Polato Silveira, é um prazer estar aqui contigo e participar dessa análise, desse programa com o Upiara, essa nossa boa referência do jornalismo catarinense. Upiara, seja muito bem-vindo. Um prazer mais uma vez estar aqui na TVL, especialmente estar aqui contigo, com a Adelor. Vamos fazer mais uma bela conversa. Adelor, começando sobre então o Tribunal Misto aí, que foram eleitos aí cinco deputados, né? Esses deputados, inclusive, já tinham votado para que houvesse a continuidade do processo de impeachment, esse primeiro processo na Assembleia Legislativa, né? Pois é, Gregório, foram eleitos 5 deputados, que era a tendência, né? Se analisar aqui, dos 40 deputados, 39 votaram sobre o PDL para afastamento ou não do governador e da vice. Dos 39 que votaram, um se absteve, 33 votaram pelo afastamento do governador e 32 pelo afastamento da vice. Quando vai para a votação entre eles, entre os 39 de novo, porque o presidente se absteve, para eleger 5 e cada um tem direito a 5 votos, era absolutamente previsível que seriam eleitos 5 desse time de 32 ou 33. Foi o que aconteceu. Então, é provável que lá na votação do Tribunal Misto, quando for analisado o parecer do relator, é provável que esses 5 votos sejam em sintonia, sejam mais ou menos na mesma linha, sejam pelo afastamento do governador, repetindo o voto dado na semana passada, na quinta-feira passada. Essa é a tendência. Evidente que nada determina que seja assim, não dá para cravar com segurança, mas é uma tendência, pelo menos pela razão, pela análise lógica. E os 5 do Tribunal de Justiça, aí, evidentemente, foram sorteados e serão 5 desembargadores. A expectativa é que eles façam uma leitura mais técnica, porque na Assembleia é uma leitura mais política do que técnica, ou basicamente política, e agora uma leitura mais técnica. O Tribunal Misto é a confirmação ou não do afastamento do governador, é uma situação completamente nova, é uma situação inusitada. Nós já vivemos algo semelhante, mas não chegou nesse ponto no caso do ex-governador Paulo Afonso. Enfim, estamos vivenciando e sendo acompanhantes, né, sendo espectadores de um novo capítulo da história política de Santa Catarina. O Piara, espera-se então que esses deputados mantenham suas posições agora nessa comissão mista? Essa é a expectativa, porque eles foram eleitos dentro dessa composição, como a Adelor falou, que a ampla maioria da Assembleia Legislativa autorizou o processo de impeachment, ela se encaminha pelo impeachment e ela expressou também esse desejo ao selecionar esses 5 integrantes. A gente vê que são nomes que têm pouca margem para que mude de posição. A gente tem ali, o Kennedy Nunes é provavelmente o mais eloquente dos oposicionistas. Desde antes de Moisés assumir o governo, Kennedy Nunes já estava criticando, inclusive, a nomeação dos coronéis, dos outros militares. Ele já vinha fazendo questionamento. Então, ele é um fundador da oposição. O Maurício Scudlar, que foi líder do governo, mas ele enfrentou tantos constrangimentos nessa função durante o primeiro ano, que ele se tornou um forte opositor assim que deixou o cargo no início do ano. O Vampiro, Luiz Fernando Vampiro, embora tenha apoiado o governo no início do mandato, é o relator do pedido de impeachment que baseou a votação em plenário e que levou a isso. A gente tem também, me ajuda aí, o Laércio Schuster. O Laércio Schuster, que era um deputado que também fez oposição desde o primeiro momento, especialmente porque o governo tinha uma predileção por outro deputado ali na região e que ele ficou ofuscado muitas vezes, isso levou ele para a oposição. No último mês, ele tentou o governo tentou conquistar esse apoio, não conseguiu, então é um voto quase impossível de reverter também. E para fechar, o Sargento Lima, do PSL, que embora seja do mesmo partido,
ele também faz oposição ferrenha naquele racha entre bolsonaristas e Moisés. Ele se alinhou aos bolsonaristas, ele inicialmente até apoiava o governo, mas ele passou a enfrentar dificuldades com o governo e confronto a partir da questão do aumento salarial dos praças da Polícia Militar. Isso lá na metade do ano passado não era ouvido, e aí ele se afastou, e hoje também é um dos mais ferrenhos opositores. Então, é um baralho com metade das cartas marcadas, porque a expressa maioria parlamentar decidiu assim, decidiu que ia ser se a vontade da maioria, da ampla maioria da Assembleia Legislativa é pelo impeachment, essa vontade está expressa nos 5 nomes que vão para o Tribunal Misto, que é um tribunal que faz um julgamento técnico-político. Porque se não fosse para ser um julgamento político, esse julgamento era feito no tribunal, não era autorizado por políticos, com políticos compondo metade do órgão julgador. Isso é a regra, né? A lei não foi feita agora, né? Isso é a regra para todos, é uma regra de décadas e décadas e décadas. O deputado Sargento Lima, inclusive, foi presidente da CPI dos respiradores, que é o entorno, né? Não é especificamente o foco, a motivação desse primeiro pedido de impeachment que está sendo agora analisado, que está nessa altura, é o que vem atrás, mas esse caso dos respiradores, evidentemente, está no entorno desse assunto, está no entorno da discussão e da motivação para abertura e para afastamento do governador e da vice ou não. Veja, se essa tendência se confirma, né, Piara, são 5 deputados. A tendência é que esses 5 mantenham o voto de quinta-feira passada. Então, bastaria um desembargador ter a mesma posição, podem ter os 5, bastará um desembargador ter a mesma posição para dar maioria e para consolidar o afastamento do governador. Eu vejo, diante de tudo isso, eu vejo como provável, muito possível esse encaminhamento, e aí, dou um passo adiante, eu vejo como, e aí é puro feeling, não tem nenhuma informação sobre isso, eu penso que, instalado o tribunal do impeachment, iniciado o julgamento do impeachment, presidido pelo presidente do Tribunal de Justiça, com o governador e a vice afastados, e o processo andando, eu penso que nós teremos lá para novembro uma renúncia de governador e vice para provocar uma eleição direta para governador em Santa Catarina. Adelor, a líder do governo, a deputada Paulinha, tentou fazer parte antes da comissão especial e dessa vez ela pediu para não ser votada, para não fazer parte desse tribunal misto aí. Já era esperado uma atitude dela nesse sentido? Ela firmou uma posição porque ela sabia que não ia entrar, né? Porque se nós aqui fora tínhamos essa expectativa, entendemos que se nós fazíamos a leitura que era a tendência, imagina ela lá dentro do processo, com todas as discussões internas, as discussões informais e formais, as discussões de bastidor, então ela sabendo, o registro que ela fez, penso assim, que ela fez, não quero participar, abro mão, muito obrigado, foi mais no sentido de firmar a posição. Mesmo assim, ela acabou sendo indicada por 2 ou 3 deputados, não teve voto suficiente para fazer parte da comissão, mas acabou sendo citada. Então, acho que foi esse o objetivo dela. O que eu vejo nessa questão da Paulinha é que ela não conseguiu, como líder do governo, ser indicada nem mesmo para a comissão de 9 integrantes que analisou o pedido de impeachment na Leste. Então, ali me pareceu uma estratégia de tentar concentrar todo o esforço governista em botar Vicente Caro Preso nessa comissão. E aí, Vicente Caro Preso teve a ajuda do governo, teve parlamentares, teve influências externas também, mas mesmo assim, toda a força do governo, toda a força externa que houve foi suficiente para que Vicente Caro Preso tivesse 11 votos, muito longe de Laércio Schuster, que teve 25 e foi o menos votado entre os 5, ou seja, mostrando exatamente essa expressa maioria do parlamento dizendo que quer caminhar pelo impeachment e que quer que seus 5 votos no Tribunal Misto tenham essa configuração que é da maioria quase absoluta da Assembleia Legislativa hoje. Piara, você usou uma frase emblemática, inclusive, que foi muito usada em 1957, se eu não me engano, que era do ministro Nelson Hungria, que ele, no Supremo Tribunal Federal, ele estava contestando essa questão de um tribunal de júri. Ele achava que era 50% das cartas já dadas contra um governador ou um presidente.
Isso aí foi um motivo de ampla conversa no tribunal. Será que pode voltar agora a ser conversado sobre isso? Isso é muito interessante. Eu fui resgatar na história a única vez que se constituiu esse tribunal misto, foi no impeachment que aconteceu, quase aconteceu lá em Alagoas, em 57, chegou a ser consumado, mas o Supremo derrubou porque o tribunal não tinha sido composto da forma como deveriam. E naquele momento, o Supremo, foi a única vez que o Supremo se deteve sobre o tribunal misto, sobre se ele era um órgão correto para fazer esse tipo de julgamento, como mandava a lei de 1950, que define o impeachment. E eu percebi nessas falas, e cita o Nelson Hungria, que é um jurista muito basilar, ele muita preocupação com ser um jogo de cartas marcadas, que uma maioria no parlamento, um governador sem maioria do parlamento, pudesse ter essa oposição, pudesse ter essa força. E várias formas foram pensadas naquela discussão. Houve quem dissesse que essa comissão de impeachment devia ser formada no início da legislatura para ficar a postos para ser usada, para não ser formada na hora. E tem uma fala muito forte do Hungria, que quer dizer que é um tribunal que é formado depois do fato e que vai julgar já predisposto, montado para isso, né? Mas naquele momento o Supremo entendeu que a questão da eleição dos parlamentares não era justa e que era mais justo fazer um sorteio dos parlamentares também. E assim definiu o procedimento pelo sorteio também nas duas casas. Mas isso era um julgamento lá de 57, ele não está recepcionado essa decisão do Supremo, ela não firmou, não é uma decisão que foi incorporada, porque depois da Constituição de 88 tudo tem que ser reanalisado. E hoje o indicativo que dá é que o Supremo, por enquanto, não decidiu colocar a mão nesse tema de novo. O que a gente vê é que lá em 2016, quando houve impeachment de Dilma Rousseff, o Supremo sentou em cima da lei de 1950 e normatizou ela ponto a ponto, mas não chegou na parte dos estados. A parte dos estados poderia ser agora, inclusive com essa reclamação, com esse pedido de arguição, de cumprimento de preceito fundamental que a PGE aqui do Estado apresentou, que valeria para todos os governadores, e que está nas mãos da ministra Rosa Weber. Mas ela pediu que todos os órgãos da República se manifestassem sobre os pedidos de Santa Catarina. Um deles era justamente a questão do Tribunal Misto, e nenhum dos órgãos questionou o Tribunal Misto. Esse Tribunal Misto ele é muito interessante, porque ele é criado, é uma tentativa da lei de criar uma espécie de Senado aqui no Estado, porque no impeachment presidencial, a Câmara autoriza a abertura do processo, mas quem abre o processo com o afastamento e faz o julgamento é o Senado, como a gente viu com Dilma Rousseff. Não tem Senado nos estados. Se cabe à Assembleia apenas autorizar, quem julga? Então, a lei criou esse Senado, digamos assim. Isso é uma das coisas que mais me chama a atenção, porque os deputados que estão indo para lá, eles vão com essa cabeça política, digamos assim. E os magistrados, eles teoricamente viriam com essa visão técnica, mas o Senado, ele julga quando ele julga o impeachment, ele julga com muito mais cabeça política do que técnica também. Esses magistrados estão sendo recrutados como magistrados ou como, entre aspas, senadores. É isso que a gente vai ver na prática, porque nunca existiu isso aí. A gente não sabe como é que vai funcionar na prática essa, aspas, contaminação entre parlamento e judiciário num tribunal que é como se fosse um tribunal de júri, para julgar um caso que é um crime de responsabilidade, que é diferente de um crime do Código Penal. Ele tem muito mais interpretação do que era, do peso do governador e da vice-governadora nas decisões que foram tomadas dentro da máquina do governo. Então, é uma curiosidade imensa que todos temos e essa certeza de que a gente vive um momento histórico. E Santa Catarina, infelizmente, provavelmente, porque nunca é bom passar por uma crise política desse tamanho, vai ser modelo, inclusive, para o impeachment do Rio de Janeiro, que vai acontecer daqui a pouco também. Adelor, espera-se então essa discussão, né? O Gregório, Piara, veja que a gente está numa situação inusitada, né? Com tudo isso acontecendo, como tu disse, o nosso processo pode ser o modelo para o processo que está em curso no Rio de Janeiro, um pouquinho atrás,
e para outros estados brasileiros. Não é bom, né? Ninguém desejaria isso para Santa Catarina. Nós vivemos um período inevitável de insegurança, de agora, desde quinta-feira, até a decisão do Tribunal Misto de afastar ou não, e a grande expectativa agora, pelo menos curiosidade, é como vão votar. Eu imagino a cabeça dos desembargadores, né? Qual será o que vai nortear os desembargadores? Como vai ser a análise? Porque dos políticos, como a gente já os acompanha, a gente acompanha sessões da Assembleia quase todos os dias, entrevista e conversa com eles e tal, a gente mais ou menos imaginava o que ia acontecer. Tanto é que, semana antes, você fazia as suas previsões aqui, eu fazia aqui, e tanto você quanto a gente, nós praticamente acertamos o que ia dar, porque era previsível, né? Era muito mais fácil do que acertar na loteria. E agora dos desembargadores? Ninguém sabe, porque, mas eles vão fazer um julgamento técnico, mas é inevitável que eles também façam uma leitura política pelas circunstâncias todas que estão aí, pelo envolvimento do tribunal, pelo envolvimento de desembargadores no tribunal, decisões já dadas, decisão que foi revertida. Então, a grande curiosidade é como é que vão se posicionar os desembargadores. Vão votar em bloco? Eles como que vão? Eu não conheço nenhum deles, sendo claro, né? Nenhum deles eu conheço. Então, eu não tenho a menor noção do que virá daquele time de 5 ali. O único que eu conheço é o desembargador Ricardo Reis, presidente do tribunal, e que só vai votar em caso de desempate. Quando se empatar, ele votará para desempatar. Agora, os outros, e agora? É curioso, Adelor, porque como tu disse, a gente conhece cabeça de político, especialmente os que a gente acompanha mais de perto, e os deputados estaduais, a gente vê como é que eles costumam se posicionar. Tem margem para surpresa, porque sempre tem, mas a gente mais ou menos entende como eles pensam. Como pensa o magistrado, que é o poder mais opaco da República, é o mais fechado, é o mais hermético, digamos assim, a gente não sabe, geralmente a gente não sabe nem o nome de mais do que 10 dos 92 desembargadores, é muito difícil acompanhar mesmo assim. A gente sabe que eu fico muito... deu até um pouco de pena de um dos desembargadores, acho que foi o Cividini, que perguntou e que falou sobre as férias que ele tinha marcado para outubro, se ele ia ter que cancelar na hora de perguntar se ele estava impedido, se ele se impedia ou não. Aí ele disse assim, eu tenho férias marcadas para outubro, será que tenho que cancelar? E o Ricardo Reis, desembargador, disse, tem que cancelar. E aí ele respirou, pensou e disse, eu não tenho impedimento. Ele fiquei pensando, o que o desembargador imaginando, se eu me declarar impedido para gozar as férias, vão dizer que eu me declarei impedido por 1000 suposições que podem fazer, então era melhor cancelar essas férias e participar desse momento histórico. Mas uma coisa não é uma certeza, é uma intuição como a tua da renúncia, embora a minha intuição de que o afastamento vai ser dado, a abertura do processo vai ser dada, porque um caso que vem com uma maioria parlamentar tão ampla, com 33 deputados, que são 34 porque Júlio Garcia se absteve, mas votaria junto, está alinhado na tese, com 34 dos 40 parlamentares dizendo que querem abrir um processo de impeachment, todos os desembargadores vetarem, dizer não, seria até um desrespeito ao parlamento, eu não acredito. Então, eu tenho convicção de que a abertura do processo com o afastamento será dada na linha para o processo seguir. Lá na frente a gente vê o mérito. E com isso, o programa Edição Extra vai para um breve intervalo e a gente volta na sequência. Um instante só, não saia daí. Estamos de volta com o programa Edição Extra e falando sobre o Tribunal Misto que irá julgar o pedido de impeachment contra o governador e a vice de Santa Catarina. Adelor, o que esperar agora dessa comissão mista? Qual o trabalho deles a partir de agora? Bom, o trabalho deles, nós já falamos antes, será um trabalho de análise efetiva, fazer um julgamento efetivo do impeachment. Eu corroboro as palavras, né, a leitura anterior do Piara. Eu também tenho sentimento, feeling, também não tenho nenhuma informação privilegiada sobre isso, de que será aprovado
o afastamento no Tribunal Misto, será aprovado o afastamento do governador e da vice para que seja iniciado o processo efetivo de julgamento. Ponto. Aí, no processo de julgamento, aí será um julgamento, né? O tribunal, manifestações dos dois lados, serão ouvidos os envolvidos, e teses e manifestações, terá a leitura jurídica, técnico-jurídica que os desembargadores vão levar, o presidente do tribunal vai automaticamente encaminhar para o processo, e vai ter a leitura dos parlamentares, inclusive entre os parlamentares advogados e tal, como o deputado Vampiro, que fez um belo relatório na comissão dos 9 do primeiro pedido. Então, terá esse encaminhamento jurídico. O que eu penso é que, paralelo a isso, o processo vai andando. Então, quem estiver envolvido vai sentir daqui a pouco, nos primeiros 60 dias, né, 90, vai sentir uma tendência. E aí, volto ao que disse no início. Eu penso que lá para novembro, não é agora, imediato não, mas eu penso que lá para novembro, segunda quinzena de novembro, depois da eleição municipal, se tiver uma sinalização de que o tribunal do impeachment oferece a tendência de caçar o governador e a vice, penso que o governador, volto a dizer, é feeling, não tem nenhuma informação sobre isso, mas eu penso que o governador deve encaminhar a renúncia e convencer a vice a renunciar para evitar que a Assembleia eleja o governador de 2 anos de mandato, porque 180 dias, se cumpre todo o tempo, termina o julgamento em 2021, e aí 2021, metade mais um dia do mandato, aí o governador do mandato tampão será definido pela Assembleia. Se o governador e a vice fizer isso em novembro, aí provoca uma eleição direta, e aí a decisão não será dos deputados da Assembleia. O governador e a vice e o governo, eles confrontaram muito, né? Eles bateram muito com a Assembleia, né? Então ficou um confronto muito direto e muito ácido e muito acirrado. Então, nesta linha, como desdobramento disso, é o que eu penso que lá na frente, lá na segunda quinzena de novembro, se ficar sinalizado, se ficar mais ou menos evidente que a tendência é o impeachment mesmo, e aí com a cassação definitiva, penso que o governador tentará convencer a vice e que os dois podem renunciar para provocar eleição direta para definir o governador de mandato tampão, evitando que a Assembleia faça a eleição lá indireta no plenário da Assembleia do novo governador. Piara, você acha também que pode haver uma renúncia aí de governador e vice, então? A minha percepção é diferente da percepção do Adelor nesse sentido, porque eu não vejo no perfil de Moisés, no estilo de Moisés, no tipo de decisão que ele toma, no pouco que a gente conhece, é um governador muito fechado, mas a gente teve algumas conversas também, ele não tem esse perfil ele não, eu acho que essa cabeça, a renúncia, ela viria numa cabeça pragmática de quem é da política. Moisés não é da política, ele não quer se parecer com alguém da política. Eu tenho uma convicção, até por conversas com pessoas muito próximas, de que Moisés não vai abrir mão de se defender até o último minuto de um julgamento que ele considera injusto. Eu também tenho a percepção de que Daniela Rainer acredita que pode escapar usando as suas ligações com o Planalto, com Bolsonaro, aquelas questões de que podem influenciar dentro da magistratura alguma coisa. Então, eu não vejo essa renúncia. Eu acho que eles vão até o fim nessa tentativa de se salvar. A gente vê que, mesmo com todas as indicações de que ele teria uma derrota acachapante no parlamento, até meio-dia, 1h da tarde da sessão plenária, Moisés pessoalmente estava telefonando para deputados e fazia contas até otimistas demais. Então, eu acho que existe uma questão militar também, uma questão de se sentir injustiçado e essa própria, às vezes, um otimismo maior do que deveria que eles têm lá no centro administrativo nesse momento. Mas uma coisa que eu acho que a gente está com a partir de agora, amanhã, sexta-feira, a gente está gravando na quinta, o Tribunal Misto é instalado e são 10 dias para a decisão do afastamento e são até 180 dias para
para julgamento. Dentro desse prazo tem o prazo da eleição direta e da eleição indireta. Até o final do ano, tem que ser dentro desse ano para que a eleição seja direta, que em caso de cassação da dupla, o direito de eleger o próximo governador volte à mão do eleitor catarinense, ou, se ficar para o ano que se concluir ano que vem o julgamento, esse direito fica na mão dos 40 deputados estaduais. É uma decisão que é uma questão muito forte politicamente, porque muita gente quer disputar a eleição direta, tem muitas lideranças políticas e partidos políticos de Santa Catarina têm interesse na eleição indireta e outros têm na eleição indireta. Isso vai ter uma briga de bastidores muito forte. A gente já vê que estão retomando aquela proposta de emenda constitucional que prevê a extensão desse prazo para que só apenas nos últimos 6 meses de mandato seja eleição indireta, para estender essa possibilidade das eleições diretas. Isso vai ser pressionado em plenário. A gente vai ter uma discussão na sociedade civil sobre isso, porque o Senado, quando teve o impeachment de Dilma Rousseff, o Senado levou 4 meses e meio para fazer o julgamento, a partir da autorização da Câmara dos Deputados. 4 meses e meio num cenário de 81 julgadores, que é o tamanho do Senado, com comissões especiais formadas, com discursos. Eu mesmo estava lá como repórter acompanhando aquele momento, e a sessão dos discursos dos senadores contra ou a favor do impeachment de Dilma Rousseff durou exatas 24 horas. Começou num dia de manhã e terminou na manhã do outro dia, antes da votação. Esse tipo de procedimento não é necessário num tribunal de 10 pessoas, de 5 deputados e 5 desembargadores. Será que esse tribunal precisa mesmo de mais de 4 meses para julgar um processo como esse? Então, vai ter a pressão da sociedade para que não haja uma morosidade explícita, para que o tribunal tenha motivos para alongar essa decisão, e não que fique parecendo que é uma intenção do tribunal levar a decisão para o ano que vem. Então, eu acho muito pesado jogar nas costas do governador e da vice, que estão sofrendo um processo de impeachment que consideram injusto, e tem todo o direito de considerar injusto, e tem todo o direito à ampla defesa, e tem todo o direito de se defender. Eu acho muito injusto jogar nas costas deles a eleição direta. Eu acho que quem quer eleição direta em caso de impeachment tem que se mobilizar e tem que pressionar o Tribunal Misto, os parlamentares da Assembleia Legislativa, para que isso não seja postergado. Eu acho que essa é a posição que eu tenho. Essa questão da direta, né? E evidente que eu não estou jogando nas costas deles. Não estou, mas tem gente que está. Sim. Porque eu penso que essa seria uma estratégia para não dar o poder à Assembleia, os 40 deputados, de eleger o novo governador, visto que, no entendimento do governo, a Assembleia está produzindo um golpe, todo esse processo. De outro lado, Piara, e aí o raciocínio agora para contraditar a mim mesmo, entendeu? Um raciocínio é que talvez seja o caso de deixar rolar para consolidar e deixar evidente essa operação da Assembleia, para fortalecer o discurso de que era isso que os deputados queriam. Pode ser um outro raciocínio também a interferir no governador. Mas eu penso que lá por 15 de novembro, porque agora vai passar o outubro inteiro, nós vamos entrar o novembro, e o governador e a vice estarão fora do poder. O desgaste pessoal vai ser imenso, né? A frustração, a angústia, né? O desgaste pessoal vai ser imenso, vai corroer, e aí o raciocínio, né? O Moisés não é um político de carreira, a Daniela não é política de carreira, entendeu? Então, vai ter muita gente influenciando, alguns influenciando, como você mesmo disse, pelo interesse de que a eleição seja nesse ano, porque tem interesse de disputar. Outros vão estar influenciando, tipo, não permite esse poder para a Assembleia, para esses caras fazerem isso, e outros vão influenciar, tipo, acaba de uma vez com isso, cai fora que esse negócio não está para ti. Então, o que vai prevalecer na cabeça do comandante Moisés, não tenho a menor ideia. As pessoas aqui aqui do sul, aqui de Tubarão, onde o Moisés fez a maior parte da sua vida, onde ele casou, fez sua família e fez a sua atividade, maior tempo da sua atividade profissional, as pessoas conhecem ele. Aqui do Ipuã, tem vizinhos dele no Ipuã que são aqui de Criciúma,
com quem a gente conversa e tal. Então, as pessoas dizem, olha, pelo estilo do Moisés, ele vai fazer isso. Ele não vai engolir esse negócio assim de leve e tal. Agora, não se sabe. A gente conheceu Moisés no poder, né? A gente conheceu Moisés governador. Então, a reação dele, quando consolidar isso, porque uma coisa agora tendo as possibilidades, tu mesmo estava dizendo que meio-dia, horas antes do início da votação na Assembleia, ele ainda acreditava que conseguiria votos suficientes para reverter e evitar a aprovação do afastamento na Assembleia. Como isso? Todos nós tínhamos certeza que seria entre 31 e 33 votos. Né? Então, ou seja, foi uma decepção. Ele se decepcionou com muita gente, com a frustração, e veio, aí vem mais uma, e aí vem mais uma. Entendeu? Certamente ele levou um choque, ele se decepcionou, ficou indignado com o deputado parceiro dele, Ricardo Alba, que foi deputado ligado a ele, pessoalmente ligado a ele até o último dia, e votou pelo seu afastamento por várias razões e tal. Então, tudo isso vai acumulando, e aí eu não sei se lá na frente, lá para a segunda quinzena de novembro, o que vai pesar? O desgaste pessoal, a decisão de não, eu vou até o último momento, mas se ficar claro que não adianta até o último momento, porque tu vai ser caçado. O que vai pesar nisso, acho que vai ser forte o entorno, né, esse conjunto, toda essa engrenagem toda, todos esses argumentos e tal, vão ser muito fortes para reforçar a tese da renúncia. Nós temos, inclusive, um segundo pedido na casa, já em tramitação, esse ligado aos respiradores, que foi eleito o presidente Fabiano da Luz, que fala um pouco sobre essa questão. Bom, agora que está composta a comissão especial com relação ao impeachment por conta dos respiradores, nós temos alguns prazos a cumprir. O primeiro deles é receber a defesa do governador até o dia 30, até a próxima quarta-feira, a defesa da governadora até o dia 1º, quinta-feira. Então, no dia 6 de outubro, às 9 da manhã, nós teremos a primeira reunião sob a minha presidência, a relatoria por conta do deputado Valdir Cobalcini. Nós vamos receber e definir a partir daí o cronograma de como é que serão os trabalhos e até quando ele deverá estar pronto para votação, tanto na comissão e depois para ser levado ao plenário da Assembleia Legislativa. Adelor, então esse segundo pedido é um pedido bastante robusto, né, ligado aos 200 respiradores e também ao hospital de campanha, né? É algo que também vem para somar nesse processo todo, né? É o recheio, né? Como disse no início, esse caso dos respiradores, do hospital de campanha, essas questões todas que estão listadas nesse segundo pedido de impeachment, tudo isso é recheio a essa discussão toda do impeachment que está tramitando na Assembleia. São dois pedidos distintos que não sei se tecnicamente vão fundir lá na frente, mas é claro que um vai dar discurso, uma discussão, um encaminhamento, um processo, vai dar discurso para o outro, vai fazer recheio para o outro. Só queria voltar ali um pouco na análise do Piara para contribuir, de que penso que a proposta do Moisés de governo de coalizão que ele tentou fazer não funcionou porque ele tentou muito na frente, e quando ele tentou, houve uma questão de confiança. Mas será que ele faz, ele está prometendo agora, será que depois ele vai manter? Então, ali a relação do governador com os deputados, com a Assembleia, com o Parlamento, ali ela já estava comprometida, ela já tinha sido aniquilada. Então, havia um problema de confiança na relação com a grande maioria dos parlamentares. E sobre um eventual período de governo transitório do Júlio Garcia, eu penso que a maior dificuldade do Júlio não vai ser a operação política, porque nisso ele é um político hábil, experiente, é um craque nisso, para usar um termo que o ex-governador Luiz Henrique usava para defini-lo. Eu penso que a maior dificuldade do Júlio Garcia é o ambiente, é o clima, em função da denúncia contra ele, que ele terá, evidentemente, que trabalhar com isso, né? E, segundo, o ambiente na rua, que ele terá que reconectar o Estado com a sociedade, com o setor produtivo e reanimar o Estado, porque nós estaremos ou seja, estaremos num processo de impeachment, numa crise e saindo, se Deus quiser, saindo de um processo de uma crise de saúde, né, nós estaremos numa crise econômica e saindo de uma crise de saúde pela pandemia. Então, será um momento único e o desafio de quem assumir o governo para frente será de reanimar o Estado, de recolocar o Estado conectado e no trilho, né? No trilho.
Tá certo, então o programa Edição Extra vai a mais um breve intervalo e na sequência a gente volta com mais informações. É um instante só, não saia daí. Estamos de volta com o último bloco do programa Edição Extra, que hoje está falando sobre os 2 pedidos de impeachment contra o governador Carlos Moisés e a vice Daniela Reinert. Esse segundo pedido ligado à compra dos respiradores, que tem como relator Valdir Cobalcini. Vamos vê-lo. Com muito equilíbrio, com os pés no chão, com o diálogo entre todos os participantes, né? Todos terão acesso e poderão contribuir na construção do relatório que pretendemos construir, obedecendo os prazos, obedecendo também a ampla defesa, tanto da vice-governadora quanto do governador, e ao final o relatório, né, trará os fatos, né, que aconteceram e será julgado tanto pelos demais componentes da comissão, quanto posteriormente pelo plenário. Adelor, Valdir Cobalcini, extremamente experiente, já está no seu quarto mandato, já trabalhou com governadores conhecidos também e já participou também da questão da CPI também ali dos respiradores anteriormente, né? Ele é um político calejado, né? Um político experiente, né? Essa segunda CPI tem a participação da deputada Paulinha e essa segunda comissão, né? A segunda comissão dos 9 do segundo impeachment. O encaminhamento provável é semelhante ao primeiro, né? Se no primeiro, que era uma questão muito técnica, já foi aprovado daquela forma, já teve aquele desfecho, você imagina esse que aí pega a CPI dos respiradores, que foi um fato que chamou a atenção, mobilizou toda a Assembleia, chamou a atenção do Estado, e a CPI com a conclusão que teve. Porque o outro pedido é específico encaminhado pela CPI, um terceiro que vem aí atrás, entendeu? Que pede o impeachment só do governador. Mas esse segundo, trata das questões que foram tratadas na CPI. Então, provavelmente vai ter o mesmo desfecho, e o deputado Cobalcini, além de ser um político experiente, ele vai ter uma assessoria técnico-jurídica para ajudá-lo a encaminhar esse processo. Penso que o desdobramento, o desfecho, será muito semelhante ao do primeiro, talvez com diferença de votação pela participação dos deputados. O pior é a questão da fusão dos 2 processos é extremamente difícil também, né? Como o Adelor falou em bloco anterior, né? Não, eu não vejo possibilidade legal de fusão de processos. O impeachment ele tem objetos de fato determinados, esse tipo de coisa, mas a questão dos respiradores por si, foi o que desmontou o governo Moisés. Porque a questão dos procuradores, desse pagamento da verba de equivalência aos procuradores, ela já havia sido denunciada no início do ano, sem provocar comoção popular, porque ela é uma denúncia que ela é importante, ela tem peso, mas ela afeta uma questão pontual da máquina, algumas categorias de servidores. Ela não tem eloquência de comprar 200 respiradores de UTI em meio a uma pandemia e eles não serem entregues. Isso é muito pesado. E isso foi o que corroeu o respaldo popular que o governo tinha. E a gente não vê, a gente teve votação de impeachment com ninguém na rua, alguns protestos em rede social, agora, essa semana, uns carros buzinando na rua, mas isso não, para quem viu, o Adelor deve ter visto, já estava trabalhando na época, o impeachment do Paulo Afonso, que o IMDB encheu a praça Tancredo Neves, trouxe gente do estado inteiro. Então, isso é coisa de quem tem torcida, de quem tem time, e isso que ele estava fragilizado politicamente, porque era uma denúncia muito contundente também. Moisés já existia, ele já vinha dando sinais de que perdia o apoio no parlamento, os deputados já se queixavam demais de que não era só não ter recebido, que aí fica parecendo que é uma questão de birra. Mesmo os deputados que apoiavam Moisés, e aí chegou a quase 20 deputados no final do ano passado, eles não participavam das decisões, eles eram ignorados na tomada de decisões, um governo muito em si mesmado, um governo muito autossuficiente, e que fez isso com os deputados, mas também fez isso com as entidades do setor produtivo, com todas as vozes da sociedade, um governo que se isolou. E isso criou a fragilidade política do governo.
Mas foi a questão dos respiradores que desandou, que colocou, que nocauteou o governo, digamos assim, que deixou o governo atordoado. E aí desmontou tudo. A gente pode dizer que o governo, a gente não pode dizer que o governo não governa desde o episódio dos respiradores, mas é muito próximo disso, porque o governo, tudo que o governo faz é extremamente questionado, as decisões abre, fecha nas questões da pandemia, muita dificuldade de se impor, de mostrar autoridade, quando fechava tudo, quando soltou, foi criticado quando fechou, foi criticado quando soltou, apanhou dos prefeitos que também diziam que não eram ouvidos. Então, um governo que a partir daquele momento cambaleou. E isso foi o caso dos respiradores, que agora viram um pedido de impeachment paralelo. A gente não sabe, tudo indica que ele vai caminhar paralelamente, mas que o dos procuradores será definido antes e vai ser lá a sorte. Mas também não pode, se a questão dos procuradores não mobilizar a sociedade achar que tem muito cheiro de golpe, se for o caso tecnicamente burocrático dos respiradores, eu não duvido que a gente tenha um impeachment presto barba, que é o das duas lâminas, né? A primeira faz tchan e a segunda faz tchum. Olha, Delor, é você. Pode prosseguir. O Collor certamente não foi caçado pela Elba, né? Pela Fiat Elba. E a Dilma não teria sido caçada apenas pelas pedaladas, né? O entorno, né, foi que levou. O governador Moisés terminou o mandato dos 40 deputados, ele já fez um jantar, ele reuniu menos da metade da Assembleia, e ele fez no começo do ano, não tinha uma dezena de deputados. Então, do ano passado para cá, a situação foi, depois daquela questão do tributo, do aumento do tributo do ICMS para o setor produtivo, ali as coisas começaram a complicar. E, é claro, você diz bem, o ápice da questão, o ápice da crise e do desgaste do governador, quando estrambelhou de vez, quando o gato começou a cair do telhado, foi exatamente ali nos respiradores, no hospital de campanha, porque junta as duas coisas, porque, pelo que foi desvendado pela CPI dos respiradores, era uma operação que uma se ligava à outra. A do hospital de campanha não se confirmou porque cancelaram o contrato, mas a operação foi feita. A sorte que a imprensa e a justiça entraram, a imprensa denunciou, a justiça agiu e o contrato foi desfeito. Senão, teriam sido 80 e tantos milhões de reais. E os detalhes revelados na CPI dos respiradores, no caso da compra de uma empresa insignificante e inexpressiva, que nunca tinha negociado com o Estado, de 33 milhões de reais, para a compra de 200 respiradores, o presidente do Tribunal de Contas dizendo, não pague antecipado. E pagar antecipado sem nenhuma garantia, isso foi primeiro, antes de tudo, de um amadorismo impressionante, né? Um amadorismo absoluto, sem nenhum cuidado. E aí as outras relações e questões e envolvimentos que foram revelados. É isso, Piara, que está levando o governador para a rampa, né? Para a linha de tiro. E desfazer isso vai ser muito difícil para o governo, mesmo que agora no tribunal do impeachment tenha os 5 desembargadores que vão fazer uma leitura eminentemente técnica, vai ser muito difícil reverter esta situação. Porque você disse bem, num outro programa aqui eu já tinha dito isso. A diferença fundamental para o caso do governador Moisés, para o caso do ex-governador Paulo Afonso, é que o Paulo Afonso tinha time, tinha exército e tinha torcida. Ele tinha exército, que era o MDB, que era o maior partido da época, com uma militância aguerrida, e no momento em que o MDB estava no seu melhor momento no estado catarinense, né? Muito forte, com militância na rua. E tinha torcida, tanto é que o povo ficou acampado na praça ali na frente da Assembleia muito tempo. No dia da votação na Assembleia foi uma loucura, uma guerra, briga, então, nada acontece no caso do Moisés. O partido dele é novinho, está sendo construído, o partido está agora se organizando, ninguém mexeu. Na Assembleia, o partido dele é contra ele, o partido dele, dos 6 deputados, 5 votaram contra ele, e não tem torcida, você não vê ninguém. Isso foi uma construindo a outra, uma pedra sobre a outra, que acabou construindo essa situação. Meu grande temor nesse momento... Uma questão, Piara, também da CPI, dos respiradores, que veio para colaborar e muito, foram os depoimentos liberados pelo Ministério Público, né? Que deu engrandecimento para o processo.
Essa CPI é uma CPI que ela foi inédita nesse sentido, que ela veio paralela a uma investigação do Ministério Público da Polícia Civil. Então, qual foi o grande problema? Normalmente a CPI ela tem que investigar sozinha e trazer os seus indícios e depois passa para o Ministério Público aprofundar a investigação. Essa CPI ela pode fazer paralelamente ao trabalho do MP um trabalho de jogar luz em cima de coisas que o MP está investigando. Então, um olhar político mapeando culpas políticas. E foi isso que foi feito. A CPI deixou muito claro, por exemplo, que a Controladoria Geral do Estado foi criada de uma forma a não controlar nada. E isso já estava na reforma administrativa, porque a reforma administrativa mandou o projeto de lei, a Controladoria tinha 40 atribuições, até demais, os deputados se assustaram. E aí, um acordo para que fosse votado, foi tirado quase tudo, ficaram só as questões genéricas. Então, se criou uma Controladoria que era para fingir que existia, que não participava, que não integrava o grupo gestor. E isso não foi consertado, porque se prometeu que iria um projeto de lei depois para regulamentar as funções da Controladoria, que nunca veio, que não foi feito. E então, ficou aquela Controladoria que não controlava. No governo Moisés, a gente vê muita coisa, muito improviso bem intencionado, muito improviso, às vezes, que não parece tão bem intencionado. Um governo que cria uma Controladoria Geral do Estado, mas que define as compras da pandemia num grupo de WhatsApp. E é isso que a gente viu na prática. Então, é uma situação completamente fora de padrão. Agora, tem uma coisa que me assusta muito nisso tudo, porque o eleitor de Santa Catarina, quando ele foi para a urna em 2018, ele foi pedir novas lideranças, ele foi pedir nova política, né? Que é um slogan meio vazio, mas foi o que o eleitor pediu. O eleitor preferiu votar em gente que não conhecia a votar nos mesmos de sempre. Eu penso que a eleição de 2018, o eleitor queria um bolsonarista no governo. Velho, novo, bonito ou feio, ele queria o Bolsonaro, né? Ele votou no T17. Se fosse o Piara, seria o Piara, se fosse o Gregório, seria o Gregório. Ele queria o Bolsonaro. E uma das primeiras atitudes, uma primeira posição política do governador Moisés, quando assumiu, foi se afastar de Bolsonaro. Então, ele mesmo virou de costas para aquele movimento que o elegeu. Né? E aí ele perdeu E aí ele perdeu torcida, perdeu o norte, ele perdeu o rumo e cortou a sintonia. Depois ele foi bater agora na porta do Palácio Planalto para pedir apoio contra o impeachment e ficou falando sozinho, né? A Controladoria, Piara, ela acabou sendo esvaziada e minada também pelo isolamento do governador. O governador não é que isolaram o governador, ele se isolou. Ele se encastelou na Casa da Agronômica, ele nem ia no centro administrativo, ele se encastelou, aquartelou na Casa da Agronômica, atendia pouquíssimas pessoas e despachava despachos com alguns auxiliares. E isso permitiu que o governo tivesse primeiro-ministro e alguém foi tocar o governo. E quem foi tocar o governo fez questão de ficar com o poder na mão. E poder você não entrega. E aí ficar com o poder na mão também, para que ter a Controladoria para ficar incomodando aí? Então, quem ficou com o poder para ter liberdade para fazer todas as operações republicanas e não republicanas, que depois acabou sendo descoberto, desvendado, que também foram feitas muitas operações não republicanas, para estes interessava não ter uma controladoria forte, com trânsito, com influência. Então, foi importante, necessário, entre aspas, esvaziar a controladoria, que ela ficou um penduricalho lá, sem nenhum efeito. Adelor, o Piara fez uma colocação muito importante ali, que é a fragilidade na questão das compras do governo, né? Era detalhada por um grupo de WhatsApp, uma compra de 33 milhões e depois esse dinheiro foi mediado por um advogado e de repente ele sumiu de uma conta para outra. Foi uma questão muito rápida, né? Olha, Gregório, numa empresa pequena, as coisas têm mais controle, né? Uma compra, um negócio tem mais controle do que como era feito no governo. É um negócio absolutamente amador. E quando as coisas são assim, facilita o desvio, entendeu? Facilita o ilícito, o irregular, né? Quando a coisa é muito confusa. E foi feito. O governo não tinha um sistema
de controle, de funcionamento, de operação para um negócio tão grande quanto o governo do Estado. É um negócio enorme. Eu conversei na época com um diretor de uma empresa aqui em Criciúma e ele disse, ninguém faz compra aqui com mais de 50 mil reais sem passar pelo conselho. É uma empresa média. Então, como é que você vai fazer uma compra de 33 milhões de reais sem que isso chegue no ponto, chegue Então, o governo ficou assim um negócio de vamos tocando, muito desorganizado, mal organizado, completamente oposto daquilo que foi pregado e dito e falado no início da campanha e no início do governo. O Piara, inclusive, o Tribunal de Contas do Estado alertou, né, que poderia fazer a compra com pagamento antecipado, mas tinha que ter o garante, né, tinha que ter a segurança daquilo, né? Parece um óbvio, né? Esse é um movimento errático do governo nesse sentido, porque ele chega a mandar um projeto de lei autorizando compras com pagamento adiantado e retira o projeto no mesmo dia, porque teria sido um erro encaminhar, a discussão não estava pronta, a Casa Civil tinha sido autorizada a tocar à frente, depois a administração tinha dado ok para a Casa Civil levar adiante o projeto, a Casa Civil mandou e desistiu, aí na mesma semana tinha o questionamento feito ao Tribunal de Contas, que deu essas condições, e aí, ao mesmo tempo, aquelas lives diárias em que o governo se repetia, porque não tinha o que dizer todos os dias, mas era importante, porque naquele momento também a pandemia exigia que os governantes estivessem próximos, mas ali a gente sente que o governador falou coisas que talvez não estava tão inteirado, ou não sabia o que dizer, ou então não sabia mesmo, porque aquelas lives diárias acabaram comprometendo as narrativas do governo, porque ele parecia estar muito inteirado das compras dos respiradores, porque ele dava detalhes sobre, porque está encarecendo, estamos aqui, então, a gente ficou com uma sensação de que eles estavam muito, muito por dentro do que estava acontecendo, mas na verdade o que a gente sabe é que existia um grupo de WhatsApp chamado Compras Pandemia, e isso não pode ser modelo de gestão em lugar nenhum. Nosso tempo chegou ao fim, Adelor, muito obrigado pela presença, por participar sempre com comentários contundentes. Olha, sempre um prazer estar aqui, estamos sempre à disposição, parabéns aí pelo trabalho, sempre bom estar conversando com o Piara Boschi, a gente sempre aprende e a gente sempre acrescenta, né, informações nas nossas teses e tal. Muito obrigado, um abraço forte, Piara. Piara, muito obrigado pela presença e foi um prazer ter dividido tela com você, com o Adelor, já tinha trabalhado com ele anteriormente, mas com você é a primeira vez. Obrigado pela presença. Obrigado, Gregório, também, nossa primeira vez conversando, prazer também, e um prazer falar de novo com o Adelor, que é uma das referências para mim no jornalismo aqui em Santa Catarina, uma das pessoas que eu acompanho atentamente o que fala e o que escreve. E com isso, o programa Edição Extra de hoje vai ficando por aqui. A vocês aí de casa, muito obrigado pela audiência e até a próxima.